Olá pessoal, eu vou iniciar a criação de um bloco dinâmico e aqui eu já tenho uma portinha desenhada, né, bem detalhada, e aí eu vou vir aqui na abinha Insert, Create Block e vou criar um bloco. Primeiro passo, eu vou dar um nome para esse bloco, vou registrar esse filho no cartório, então vou dar o nome de portas, vou selecionar todos os objetos, no caso todas as linhas, confirma com o direito do mouse, pick point, e aí meu pick point vai ser aqui, ó, tenho a dobradiça, tá vendo? E logo na sequência eu tenho o cantinho aqui do batente. Vou selecionar isso aqui como meu pick point, tá? E vou dar um OK. Depois que eu fiz isso, note que ele se transformou em um bloco, né? Posso mover ele aqui pelo pontinho de inserção, mas ele ainda não está numa condição de bloco dinâmico, ok? Vou dar 2 cliques, vou achar o meu bloco aqui na lista e vou dar um OK. E aí eu vou abrir esta tela de bloco dinâmico, tá? E é por esta tela que nós iremos trabalhar, ok? Vamos em frente. Bom pessoal, nessa etapa nós vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros e os actions. O conceito é o seguinte, nós temos aqui alguns parâmetros de point, linear, polar, rotação, alinhamento, flip, que seria um mirror, visibilidade, que seria uma lista de possibilidades de visualização de um bloco, né, o lookup também como visualização, e o base point dando uma base para este ponto. O linear, na verdade, é o parâmetro que nós mais vamos usar aqui dentro deste bloco. Esse parâmetro linear, ele vai dar a possibilidade de aplicar algumas ações sobre ele, que são esses actions, que são, por exemplo, o scale, o stretch, o flip, ok? Então, cada parâmetro geralmente vai precisar sempre de uma ação aplicada sobre ele, ok? Então, na próxima etapa, eu vou aplicar uma ação, por exemplo, de stretch na base da porta. Vamos em frente. Bom, nesse momento, pessoal, eu vou clicar aqui no parâmetro, já está na pastinha parâmetro, vou clicar em linear, ok? E esse parâmetro linear, ele vai me dar a condição de aumentar ou diminuir algumas coisas de acordo com a ação que eu aplicar. Eu vou utilizar esse parâmetro na parte interna, tá? Eu vou clicar ele aqui, ó, da dobradiça até o finalzinho da porta aqui e vou jogar ele aqui embaixo, ó, certo? Note o seguinte, né, que aqui ele já me dá uma condição de distance 1. Eu vou clicar sobre o parâmetro, botão direito do mouse e vou dar um rename. Eu vou colocar vou dar um nome para esse parâmetro como comprimento. Então, toda vez que a gente mexer nesse parâmetro, ele estará relacionado ao comprimento da nossa porta, beleza? Então, será esse o nome desse bicho aqui. Beleza, pessoal? Seguinte, na sequência, o que eu vou fazer? Eu preciso que esse parâmetro ele só se mexa do lado direito. A base, a dobradiça, fique parada e esse lado direito se mova de acordo com a minha necessidade. Eu vou apertar a teclinha Ctrl 1, ok? Vou selecionar o parâmetro, vou lá embaixo, ó, no último item, no Number of Grips, eu vou falar para ele que eu quero somente um grip, ok? Dizendo para ele que é onde eu gostaria de mexer, aonde eu gostaria que ele ficasse visível, somente no cantinho direito aqui. Certo, pessoal? Bom, vocês podem notar que aqui ele aparece um símbolo de exclamação. Aparece esse símbolo porque ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho um parâmetro, mas não existe nenhuma ação para este parâmetro, tá? Então vamos aplicar uma ação para este parâmetro, uma ação inicial. Vou clicar aqui na pastinha de Action,
vou clicar no comando stretch, certo? Primeiro passo é selecionar o parâmetro. Aqui na linha de comando ele já pede isso para nós. Então, seleciono o parâmetro. Depois, ele está pedindo para especificar o parâmetro, o ponto associado a essa ação. Eu vou, note que eu posso vir para a esquerda, ele acende uma luzinha vermelha, ali um pontinho vermelho, ou para a direita. Nesse caso, o stretch, o ponto de ação será aqui, no lado direito, pelo endpoint aqui, bem na pontinha do parâmetro. Eu clico. Na sequência, ele vai falar assim, especifique o primeiro corner do stretch. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma área de delimitação para ele, desse stretch, será tudo isso. E agora sim, de fato, eu vou selecionar os objetos que eu vou utilizar no stretch. Então, preste muita atenção nessa seleção. Eu vou clicar da direita para a esquerda, vou pegar, inclusive, o parâmetro, cliquei. Só que eu vou segurar o Shift e vou excluir o arco da porta, porque nesse momento o arco não vai entrar nesse parâmetro e não vai entrar nessa ação, ok? Na sequência nós iremos ver, né, como nós vamos trabalhar com este arco. Terminei de inserir esse stretch, direito do mouse, e aí ele vai aparecer um símbolo aqui embaixo para mim, e ele vai mostrar aqui, quais foram, qual é a área de ação do meu stretch e quais foram qual foi a área de seleção desta ação, ok? Nesse primeiro ponto, eu vou simplesmente vir aqui em Test Block, certo? Para ver o que aconteceu. Eu vou clicar aqui, note que quando eu clico no bloco, ele vai aparecer a setinha aqui da ação de stretch. Quando eu clico nela, note que eu consigo agora mover o meu batente de uma forma um pouco aleatória, sem uma medida específica, mas eu consigo movê-lo, ele está solto agora para mim. Isso vai facilitar o quê? Vai facilitar a ação de abertura do vão, luz dessa porta de acordo com a minha necessidade. Então, nesse momento eu vou dar um Close Test Block, ok? E, para que eu não tenha uma porta totalmente aleatória, eu vou clicar aqui, Ctrl 1 novamente, abrir propriedades ou properties, vou clicar no stretch, deixa eu só achar, vou clicar no parâmetro primeiro e vou vir aqui em Value Set Dist Type. O que eu vou falar para ele? Eu vou dizer para ele o seguinte, que eu quero uma lista de valores para trabalhar com essa porta, certo? E aqui no Dist Valor List, tá vendo aqui no cantinho, eu vou clicar no botãozinho que aparece, e aí eu já tenho uma porta selecionada de 82 centímetros, que é a distância inicial dessa porta. O que eu vou fazer? Eu vou dar para ele uma lista de possibilidades de porta, afinal, eu não quero ficar totalmente aleatório. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou dar para ele uma porta de 0.62 e vou adicionar uma porta de 0.72, vou adicionar, e vou dar uma porta de 0.92, irei adicionar, e uma porta de 1.02, 60, 70, 80, 90 e uma folha de 1 metro e vou adicionar. Na sequência eu vou dar um OK. O que eu fiz? Se vocês observarem, agora que eu criei uma reguinha, uma base de edição. Vou fechar a propriedade aqui só um segundinho, vou lá no Test Block novamente, certo? E vou selecionar aqui o bloco, clicar nele, e aí quando eu clico na setinha do parâmetro, olha o que ele faz ali para mim, ele já deixa uma marcação prévia. 62, 72, 80, 90 e 1 metro. Mas eu só mexi o batente. Ainda preciso ajustar o arco da porta. Vou dar um Close Test Block. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é mais um passo na criação deste bloco. Ok? Vamos na sequência a falar sobre o restante.
Bom, neste momento o que nós vamos fazer? Eu vou acrescentar mais uma ação a este parâmetro. Só que esta ação agora estará vinculada à porta. Então eu vou vir aqui no stretch, tá? Eu estou usando esse exemplo, galera, para a gente treinar, ok? Então, stretch novamente, vou selecionar o parâmetro, vou especificar um ponto, eu quero que ele haja por este pontinho, o mesmo pontinho anterior, vou selecionar a área do stretch, vou selecionar os objetos, note que tudo isso ele está falando aqui embaixo na linha de comando. Né? Ele está perguntando para a gente. Eu vou dar um shift e vou excluir o arco da porta. Beleza? Confirmo com o direito do mouse. Na sequência, eu preciso fazer algo muito importante. Porque pensa o seguinte, ó, como esse parâmetro é linear, olha o que acontece. Ó, eu vou fazer um teste block ali. Selecionei a porta. Quando eu mexo aqui embaixo, ó, a minha porta move-se no sentido horizontal. É isso que eu quero? Não. Né? O batente está se movendo no sentido correto. Então o que eu vou fazer? Vou dar um close block editor, ou teste, perdão. Vou dar um Ctrl 1 de propriedades e vou selecionar o stretch, ó, o stretch que eu fiz aqui em cima. E aí eu vou dizer para o AutoCAD, vou informar para ele, ó, com o stretch selecionado, ele vai mostrar onde as coisas estão ocorrendo. E aqui na abinha Overrides, né, eu tenho aqui, ó, ângulo offset, ou ângulo offset. Eu vou digitar, se ele está a 0, ele está se movendo para a horizontal. Se eu digitar 90, ele irá se mover para cima. Ou seja, quando eu mexer o parâmetro ali embaixo, o stretch proporcionalmente mudará a porta no sentido vertical. Ok? Depois de feito isso, é somente fechar, ok? E vou dar um test block. Vou ver o que aconteceu agora. Selecionei a minha porta, vou clicar aqui, ó, no parâmetro lá embaixo e olha o que acontece, ó. Agora a porta se mexe junto. Olha que belezinha, ó. Interessantíssimo esse comando, certo? Só que o arco ainda está parado, né? Então nós vamos dar um jeito nele daqui a pouco e na próxima etapa. Até já! Bom, dando continuidade, galera, eu estou aqui em Test Block, vou clicar no bloco. O que eu fiz? Eu consegui ajustar, né, o batente com a folha. Então, à medida que eu mexo no batente, eu também mexo na folha da minha porta. Vou dar um Close Test Block. E agora nós vamos trabalhar o arco dessa porta. Qual a ação que nós vamos utilizar? A ação de Scale. Eu vou clicar na ação, selecionar o parâmetro, vou selecionar o objeto, note que aqui embaixo na linha de comando ele está perguntando isso para nós, clico, confirmo. O que eu fiz? De fato, eu relacionei este parâmetro linear com esta marcação que nós já havíamos feito, né? E aí o que acontecerá? Conforme eu mexer no parâmetro, conforme eu for movendo a setinha, o meu arco irá dar um scale proporcional a essas medidas. Então, vamos lá no test block. Vamos ver se está funcionando, né? Então, selecionei aqui e estou clicando agora. Olha o que acontece. À medida que eu mexo, ele moveu juntamente o arco. Na verdade, ele escalonou o arco juntamente com a folha da porta, né, para que a gente pudesse trabalhar esse bloco, ok? Vamos para a próxima etapa e até já. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma situação muito interessante, né? Eu vou fechar aqui meu teste. Aliás, vou abrir o teste bloco novamente. Vou testar a minha porta. Note que agora eu estou movendo ela de acordo com algumas dimensões específicas. O arco está funcionando, tudo bonitinho, né? Então, a princípio, nós já teríamos uma porta dinâmica aí, né, para nos ajudar. Mas vamos incrementar ela ainda mais. Eu vou adicionar aqui um parâmetro chamado de lookup.
Esse parâmetro eu vou colocar ele centralizado aqui, ó, bem pertinho do batente. Vou mover ele aqui para baixo, uns 10 centímetros para baixo, né? E esse parâmetro ele vai me possibilitar criar uma lista de acordo com o tamanho das portas que eu preciso. Eu posso até dar o start aqui, mas eu também posso ter uma lista para facilitar a minha vida, né? E aí, qual a ação que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ação de lookup. Vou selecionar este parâmetro, o lookup, e ele vai abrir essa tela para mim, né? E aqui eu vou adicionar propriedades. Que propriedade que eu vou adicionar? Que parâmetro que eu vou adicionar dentro desse lookup? O comprimento foi o parâmetro linear que eu estou utilizando. Vou dar um OK. Quando eu dou um OK aqui, note aqui tem uma setinha preta. Eu vou clicar aqui, ó, e aqui eu tenho a lista das portas, né, que eu criei, ou aquela marcaçãozinha que eu fiz nas portas. Então, de que maneira eu vou trabalhar? Eu vou clicar aqui na porta de 60, clicar aqui embaixo, vou clicar na porta de 70, clicar abaixo, da de 80, clicar abaixo, a de 90, clicar abaixo, e a de 1 metro e clicar abaixo, certo? Na prática, eu preciso dar um nome, né? O nome que vai aparecer na minha lista. Então eu tenho aqui a porta de 62. Então eu vou colocar aqui, ó, P-60. E aí, para facilitar a minha vida, eu vou colocar aqui, ó, vou dar um... não deixa eu copiar e colar, mas tudo bem. Então vai ser P-70, P, espaço, traço, 80, P, traço, 90 e P, traço, 1 metro, 100 centímetros. Né? Uma vez feito isso, eu vou dar um OK. Beleza? Com esse OK, o que eu fiz? Eu criei uma lista, tá? E, na medida do possível, eu vou vir aqui no test block. O que nós fizemos de fato, galera? Se eu seleciono essa porta agora, ó, eu tenho aqui uma lista de portas. Né? Se eu clico, ela vai para de 1 metro, vai para de 60. Isso facilita. Eu também poderia simplesmente mover aqui a setinha do parâmetro, também funcionaria. Mas vocês podem observar o quê? Que quando eu clico na lista, o parâmetro aqui, ó, ele se mantém, ele não se mexe. Então, vamos dar uma ajuda para esse parâmetro, para ficar mais fácil aqui na nossa visualização. Então, pessoal, para eu mover o lookup de lugar aqui, esse parâmetro, eu vou clicar no Action de Move, vou selecionar o parâmetro de comprimento, porque é através dele que eu vou mover o lookup, clico, seleciono o ponto aonde será a base de movimento, né, praticamente todos os pontinhos nesse caso estão aqui, e vou selecionar o objeto selecionando o parâmetro e o action de lookup. Selecionei, direito do mouse, confirmei. O que vai acontecer aqui? Quando eu venho em test block agora, ó, se eu seleciono o bloco, se eu venho aqui na setinha de movimentação, a setinha do lookup vem junto, certo? Ou se eu aperto a lista de portas, ela também virá junto. Isso facilita muito, né, o nosso processo aí de decisão e de escolhas dos bloquinhos, das situações que a gente precisa, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, agora nós vamos criar um parâmetro novo, que seria o parâmetro um parâmetro linear. Nós vamos alterar o que? A largura do batente, certo? Coloquei ele aqui para o cantinho, direito do mouse, rename, e vou colocar aqui largura, certo? Deixa eu apagar aqui. E, na verdade, nós vamos trabalhar com a edição, né, da espessura da porta, né, perdão, da espessura do batente de acordo com a dimensão da parede, okay? De acordo com a espessura da parede. Então, de início, eu vou selecionar o parâmetro, vou dar o Ctrl 1, que é as propriedades, vou lá na última linha e vou falar para ele aqui, Number of the Grids,
eu quero um grid só, que é, né, eu selecionei de cima para baixo, então ele vai me deixar o grid somente de um lado, ok? Na sequência, eu vou aplicar um action de stretch, lembra dele? Vou selecionar o parâmetro, vou clicar no ponto de referência que ele vai ser movido, vou selecionar todo mundo aqui, certo? E vou, na verdade, dar uma seleção aqui do batente da minha porta, né? E clico com o direito do mouse. Vamos ver o que ele fez? Vou vir aqui em Test Block. Esse é meu bloquinho. Olha aqui, ele apareceu o parâmetro. O que acontece? Ó? Então eu posso ter aqui uma porta de 20, de 30, depende, né, de como isso irá acontecer. Só que ainda ele está aleatório, né? Então o que nós vamos fazer agora? Ctrl 1 de propriedades, vou selecionar aqui o parâmetro e vou vir aqui no value set, dist type, vou clicar e fazer uma lista. Né? Aqui eu tenho um batente de 15, né? Eu vou criar uma listinha, vou clicar aqui no dist value list e vou clicar aqui no botãozinho e vou criar valores. Vamos supor que a menor parede que nós poderíamos ter seria a de 10, 0.1. E aí eu acho que é interessante ir de 1 em 1 centímetro para facilitar a nossa vida. Então eu vou colocar aqui 0.11, vou adicionar 0.12, 0.13, 0.14, a de ponto 15 eu já tenho, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, né? E vamos parar aqui pela 20. Você poderia acrescentar mais portas se quisesse. Mas para efeito de exercício de exemplo, então nós temos aqui da 10 até a 20. Então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vou dar um OK. O que eu fiz aqui? Eu criei aquela regrinha novamente, né? E isso me dá a condição de esticar ou não o meu batente dentro de uma limitação, né? 10 até 20. Isso já me ajuda bastante aí na produção desse desenho, certo? Bom, vamos em frente e vamos para a próxima etapa. Bom, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista, um lookup, certo? De espessuras aqui do nosso batente, a largura, né, do batente, espessuras de acordo com a porta. Mas antes disso, eu vou vir aqui no lookup anterior, que é do comprimento da porta, eu vou renomear ele direito do mouse e vou colocar aqui, ó, lista de comprimento, só para a gente manter uma organização básica. Bom, vamos lá. Então, nesse momento eu vou fazer o que? Eu vou pegar um parâmetro de lookup, vou vir aqui no centro do batente, vou mover ele 0,10 centímetros para baixo, para ficar no mesmo alinhamento que os demais, certo? Vou vir no action, vou dar um action de lookup e vou selecionar o parâmetro de lookup também. Vou adicionar uma propriedade. Qual a propriedade que nós vamos adicionar agora? Agora nós temos mais uma, que é a largura, né? E aí eu vou dar um OK e vou vir aqui na listinha, olha quanta coisa tem, né? Então eu vou pegar o ponto 1, clico, ponto 11, clico, ponto 12, clico, ponto 13, clico embaixo, ponto 14, ponto 15, 16, 17, 18, 19 e o 20, certo? E vou colocar aqui o nome
que vai ficar na minha lista, tá? Eu vou colocar aqui uma espessura em centímetros, né? Só para a gente poder trabalhar. Então eu vou colocar aqui, ó, 10 centímetros. A gente sabe que é as espessuras das paredes. Aqui é 11 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros, 14 centímetros, 16 centímetros, opa, perdão, 15, né? 15 centímetros, 16 centímetros, 17 centímetros, 18 centímetros, 19 centímetros e, por fim, parede de 20 centímetros, ok? E aí eu vou dar ok aqui novamente no finalzinho, nesse lookup, e vou, né, acionar essa lista, né? Então vamos ver o que aconteceu. Test block. Eu tenho agora uma lista dos comprimentos e eu tenho uma lista agora das espessuras. Eu tenho a parede de 10, tenho parede de 20, tenho parede de 15. Então isso já me ajuda e possibilita o ajuste das espessuras, né? Poderia, por exemplo, clicar na setinha aqui e ajustar de acordo com o que for necessário? Sim, é que dependendo do zoom que eu tiver no projeto, dependendo da situação que eu tiver, às vezes é mais fácil ir pela lista. Dependendo do pontinho que eu estiver, é mais fácil eu ir pelo parâmetro, né? E aí a gente consegue trabalhar esse parâmetro tranquilamente, ok, pessoal? Vamos nessa? Bom, pessoal, agora nós vamos criar a soleira dessa porta, né? Às vezes nós temos com soleira ou sem soleira. Vá lá na abinha Home, cria um layer chamado soleira, volta aqui na abinha do Block Editor e aí nós vamos fazer duas linhas aqui, né? Uma linha da porta para representar aqui em cima e embaixo a soleira. Vou selecionar essas duas linhas, eu já tinha o layer soleira criado, vou deixar ele aqui bonitinho, né? E eu criei esses dois layers, essas duas linhas. De início, o que é interessante eu fazer? Eu preciso que quando eu mexo no parâmetro linear aqui, ó, eu preciso que ela venha junto com a minha porta, né? Ela precisa acompanhar o comprimento dessa porta. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um action de stretch, certo? Vou selecionar o parâmetro de comprimento, vou esticar por este pontinho aqui de acordo com esse parâmetro comprimento, vou dar uma seleção azulzinha aqui para ele, ó, e vou selecionar os objetos. Aí eu selecionei algumas coisas a mais, ponto. O que eu não preciso nessa seleção? Eu não preciso do arco, eu não preciso do batente, porque ele já está acontecendo, certo? E do restante, ok. E aí eu vou dar, vou clicar com o botão direito do mouse. Então o que eu fiz aqui de fato inicialmente? Eu venho aqui em Block Editor, Test Block. Ela está com soleira, né? Então quando eu estico a minha porta, olha o que ela faz com a soleira, né? Ela vem junto. Ou se eu vier pela lista, ela também irá acompanhar a minha lista. Beleza? Então, vamos para uma segunda parte da soleira, tá? Close Test Block. Eu preciso também, vamos usar um novo parâmetro. Esse parâmetro é muito bacana, que é o de Visibility. Então eu vou clicar aqui no parâmetro de visibilidade, vou clicar aqui no centro da porta e vou mover o parâmetro como um todo 10 centímetros, ponto 1 para baixo, para ficar todo mundo alinhadinho aqui, bonitinho e tranquilo de se trabalhar. Eu vou dar 2 cliques aqui nesse parâmetro e note que para este parâmetro eu não preciso de uma ação direta, eu preciso de uma situação que é visível ou não. De praxe ele já vem aqui, ó, Visibility State 0. Eu vou renomear, eu vou colocar como sem soleira, né? E vou adicionar um novo e vou chamar com soleira.
e vou dar um OK. Feito isso, eu criei uma lista de situações. Note que aqui na parte de cima do Block Editor, né, na minha Block Editor, eu tenho aqui a aba Visibility. Né? E aí eu vou fazer o quê? Com soleira, ela tem que estar aparecendo. Está aparecendo o nome na lista aqui em cima, está OK. Quando eu clicar sem soleira, eu vou selecionar as duas linhas e vou vir aqui nesse botãozinho Make Invisible. Então eu vou, ou Invisible, eu vou clicar e aí a soleira vai sumir. Tá vendo? Eu posso vir aqui também no botãozinho de Visibility Mode e aí ele vai mostrar ela mais fraquinha, ou quando estiver com soleira, vai mostrar ela mais forte. Certo? O que isso acontece? O que isso faz? Eu venho aqui no Test Block, vou selecionar a minha porta e eu vou vir aqui, ó, com soleira. De repente eu tenho uma porta de 1 metro com soleira. Eu quero deixar ela sem soleira. Então ela também fica sem soleira. Porém, note que quando eu movo aqui, quando eu mexo aqui na espessura, no comprimento da porta, ó, o Visibility da soleira fica paradinho, né? Então nós vamos ajustar isso também. Vou dar um OK, né? Vou dar um Close Editor, e aí eu vou usar um parâmetro de movimento, né? De Move. Eu vou vir aqui no Action, né? Perdão, parâmetro não, um Action. Vou dar um Action de Move. Vou usar o parâmetro aqui de comprimento, certo? O pontinho que eu usar vai ser esse que eu vou usar é esse cantinho aqui do comprimento. Vou selecionar o Visibility como parâmetro a ser movimentado e vou dar o direito do mouse. Mas antes disso, o que acontece? Ó, se eu deixo dessa maneira e venho um Test Block, quando eu movimento o batente, ó, o Visibility movimentou, mas ele fica meio esteticamente estranho, né? Fora de centro. Vamos mexer nisso também. Tá? Close, Test Block. Eu vou clicar aqui no parâmetro, vou dar um Ctrl+1 de propriedades, tá? E eu vou procurar aqui, deixa eu só dar uma visualizada nele aqui, só um minutinho. Sim, na verdade eu tenho que clicar no Move, perdão, aqui no último Move que eu dei, e eu vou vir aqui, ó, em Distance Multiply, ou, né, o índice de multiplicação. Aqui diz o seguinte, para que serve esse override dentro desse último move? Eu cliquei no move, está mostrando o que eu estou usando aqui para mover, né, o visibility, e aí eu estou dizendo o seguinte, ó, se eu mexo 1, eu movo 1. O que eu preciso fazer? Eu preciso dizer para ele que eu quero que ele multiplique por 0,5, ou seja, se eu movo 1, eu quero que você só movimente o visibility metade. Né? E o que vai possibilitar isso? O que isso vai fazer em nosso trabalho? Simples. Tá? Eu vou vir aqui, né? Vou dar um Test Block. Olha só o que ele vai fazer para nós. Selecionei. Quando eu mexo no parâmetro agora, ó, ou seleciono uma porta, o Visibility sempre estará no centro, com soleira ou sem soleira. Ok? Então, esse seria o ajuste aqui da soleira neste momento. Mais uma etapa da soleira é o seguinte, ó. Aqui quando eu mexo na largura da porta, né, então eu vou vir aqui no Test Block. Estou aqui, quero alguma coisa com soleira, mas note que quando eu mexo aqui, ó, a soleira fica fixa. Então eu preciso mostrar para o AutoCAD que eu quero que ele mexa nessa linha de baixo à medida que eu mexo aqui também na largura do batente. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ação de Move, vou selecionar o parâmetro de largura, eu quero que ele pegue o pontinho aqui, né, da setinha de largura, do parâmetro de largura, e vou selecionar o objeto e vou confirmar. O que eu fiz agora, galera? Eu simplesmente falei para ele o seguinte, toda vez que você mexer aqui, eu quero que você mova essa linha inferior. E a linha superior não mexe, né? Eu não preciso mover para nenhum lugar. Vamos lá no Test Block? Agora, olha o seguinte, ó. Mexi, selecionei a porta. Se eu tenho porta de 90, quero ela com soleira e eu quero ela com 10 centímetros.
eu quero ela com 20 centímetros. Note que agora a soleira movimenta junto com a porta, ou sem soleira, né? Muito bacana isso daqui. Vamos dar continuidade e vamos para a próxima etapa. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou dar uma organizada aqui. Eu renomeei aqui o Visibility para soleira. Cliquei aqui nesse lookup e vou renomeá-lo para espessura. Certo? E, consequentemente, nós vamos colocar um parâmetro agora chamado Base Point, ele está aqui embaixo, só para deixar já sacramentado a base deste bloco aqui no cantinho, logo após a dobradiça, no finalzinho do batente, certo? Então, é isso que vai acontecer. Agora nós vamos colocar um parâmetro chamado de Flip, né? Ele é um mirror. Eu cliquei aqui no parâmetro, eu vou vir aqui no meio da minha porta, vou clicar com o direito do mouse, Snap Overrides, e eu vou pedir um Mid Between Two Points. Então, ou seja, eu pego o meio e o meio, o eixo disso tudo aqui, certo? E aí, nessa situação, eu criei esse flip. Vou clicar em cima dele, direito do mouse, e vou renomear, e vou colocar vou chamar isso de eixo vertical, certo? Só para a gente poder deixar organizado. E qual a ação que nós vamos trabalhar agora? Vamos trabalhar com a ação de flip também, ok? Seleciono o parâmetro e ele está pedindo para selecionar os objetos. O que eu vou fazer? Eu vou digitar all de todos e vou dar um Enter. Foi tudo, direito do mouse, certo? E aí eu confirmei. Um detalhe importante é o seguinte, eu seleciono o parâmetro de flip e eu quero que ele esteja visível na soleira, com soleira aqui, ó, tá vendo ali em cima? E quando estiver sem soleira, eu também quero que ele esteja visível, tá? Isso é um detalhe importante. Vamos ver o que aconteceu. Teste to block, vou dar um zoom aqui, vou dar um flip. Olha ele aqui, ó, se mexendo. É importantíssimo que ele esteja no eixo. E quando eu altero o tamanho da porta, ele também vai me dar a possibilidade aí de ajuste, certo? Agora, uma coisa que acontece, ó, quando eu mudo o tamanho da porta, ele muda o eixo, aqui ele não ficou marcadinho no centro da porta. Então, quando eu der um flip aqui, ó, eu saio do eixo central. Então, isso a gente vai arrumar agora. De que maneira? Eu vou usar o Action de Move, vou selecionar o parâmetro de comprimento, vou clicar aqui nesse cantinho de endpoint aqui, né, do parâmetro de comprimento, vou selecionar aqui o eixo vertical, o flip de eixo vertical e confirmar. O que eu fiz? Eu estou dizendo que toda vez que eu mexer aqui no parâmetro de comprimento, ele vai mover o flip. Porém, existe uma condição para esse flip. Vou clicar aqui no último move que eu dei, que é o move do flip, certo? Ctrl 1. E o que vai aparecer aqui em Override, Distance Multiplier? Aqui diz o seguinte, ó, quando está 1, fala o seguinte, que se eu mexo uma unidade, não importa qual, mas uma unidade para independente da distância ou do lado, essa unidade será a mesma movida pelo eixo vertical, pelo flip. Agora, se eu digito 0,50, o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo o seguinte, cada vez que eu movo aqui o comprimento, o movimento que o flip fará será de metade dessa distância. E isso fará com que esse flip fique sempre no eixo vertical da nossa porta. Isso facilitará muito a vida. Então eu já marquei aqui, né, 0,5, vou fechar e vou dar um test block. Olha o que isso faz. Numa situação normal, ó, a porta está pelo eixo. Quando eu clico aqui em porta de 1 metro, note que ela se mantém no eixo, o flip se manteve no eixo justamente por essa condição do move. Então isso aí é muito bacana e ajuda, porque às vezes eu estou num vão específico de uma alvenaria e eu só quero
mudar de lado. Eu não preciso mover, eu não preciso fazer mais nada, uma vez que a porta já estiver inserida ali naquele bloquinho, ou naquele local, perdão. Close to block. E aqui nós fizemos um dos flips, né? Então isso daqui ajuda bastante. O outro flip que nós temos que fazer é o flip no sentido no eixo horizontal, ok? E esse flip ele se dará bem aqui, bem no meio do batente, né? Então o que eu vou fazer? Parâmetro, flip, vou clicar aqui com o mouse, snap override, mid between two points, endpoint, endpoint, e ele me dá o eixo, certo? Vou chamar esse flip, vou dar um rename aqui de flip eixo, aliás é só eixo, né? Vou colocar aqui eixo horizontal, certo? E ele está aqui, beleza? Então isso daqui já nos ajuda e muito em diversas situações. Agora eu vou colocar um action, certo? E esse action será de flip. Seleciono o parâmetro eixo horizontal, que é um flip. Vou digitar all para pegar todo mundo e confirmar com o direito do mouse, ok? Já dando uma sequência aqui de ajustes, eu vou usar o comando move. Vou clicar no parâmetro de largura agora. Vou clicar aqui no pontinho de referência e vou selecionar o meu flip, certo? Ou seja, todas as vezes que eu mover aqui a largura, o meu flip obedecerá essa movimentação. E o que eu não posso esquecer é Ctrl 1, certo? E vou clicar no último move que eu dei aqui na largura e vou vir aqui, né? Opa, isso, agora foi. Vou vir aqui no Override, Distance Multiplayer, e vou colocar o que? 0.5. Porque eu quero que esse eixo horizontal se mantenha sempre nesse eixo aqui, geométrico, né, no meio do batente, no centro do batente, para que eu possa dar o flip corretamente, certo? Então, já digitei 0.5, vou fazer o meu test block. Então, o que acontece aqui, galera? Olha como está o nosso bloco. Então, eu posso dar um flip, eu posso selecionar uma porta de 1 metro, eu posso selecionar uma espessura de batente de 20 centímetros, posso dar um flip e posso dar um flip também, certo? Vou diminuir aqui a espessura agora, por exemplo, para 10 centímetros. E aí eu vou dar um flip. Então, um detalhe importante agora, pessoal, para finalizar esse bloco, eu estava no teste, saí do teste do Block Editor, certo? E aí, na sequência, o que nós vamos ver? Um detalhezinho importante é falar para o CAD o seguinte, que o eixo horizontal aqui, o flip, ele tanto vai aparecer sem soleira e com soleira. Então eu seleciono ali na listinha, né, do Visibility e falo para ele ficar visível com soleira e sem soleira através do Make Visibility, certo? E aí vamos dar um test block. Então o que agora acontece? Ó? Se eu estou aqui, eu posso dar um flip, posso selecionar uma porta de 90, de 80, posso pedir para que ele seja com soleira, posso pedir que seja sem soleira. Close test block. E de fato a gente começa a encerrar por aqui essa produção, certo? Eu vou vir aqui, vou dar um save block, ó, lá no cantinho, segundo item do cantinho superior esquerdo, para ele salvar, vou dar um Close Block Editor, e aqui eu tenho o meu bloco, né? Só para a gente fazer um teste interessante, eu vou criar aqui aleatoriamente ponto 17, uma situação de parede aqui, por exemplo, né? Vou fazer um corte aqui, tá? Opa! E na verdade essa porta ela tem de batente a batente, nesse caso desse bloco 87, vou abrir um vão de ponto 87, certo? Opa. Com offset, vou dar um trim aqui, e aí eu vou
simplesmente, por exemplo, vir aqui no Base Point, ó, que eu já tinha definido, e colocar ela aqui no lugar dela. Note o seguinte, galera, que ela está na espessura correta? Não. Então eu posso vir aqui, ó, e dar uma esticadinha de acordo com a necessidade. Vamos supor que aqui eu tenho uma porta de, vou diminuir 0,05, 5 centímetros. Vou dar uma ajustada aqui só, tá? E ela precisa ser menor. Então eu venho aqui e ajusto. Ou simplesmente eu poderia ter clicado também na lista de espessuras, caso eu soubesse essa definição. Poxa vida, mas a porta não é para esse lado, não está certo, a folha está do lado esquerdo, eu quero que ela esteja no lado direito, né? Então, note como ela funciona bem. Ela não está para cima, ela tem que estar para baixo, né? Se o meu vão da porta for um pouquinho maior, por exemplo, eu vou aumentar aqui 10 centímetros, eu vou ver aqui na minha porta, vou selecionar aqui a lista. Se eu estou com uma porta de 80, eu vou trabalhar com uma porta de 90, e ela veio aqui, ó, e acessou e acertou ali, né, o vão dessa porta. Ou simplesmente, se eu tivesse uma porta de 80, vamos supor, eu poderia ter vindo aqui, selecionado o parâmetro também, né, e esticado essa porta de acordo com a minha necessidade, sem nenhum problema, ok? E o flip está funcionando bacana, certo? Com soleira e sem soleira. E fechamos por aqui este bloco.